Jesus quer mudar a sua vida. Então hoje, eu quero trazer uma palavra para vocês representando a primeira doutrina, a doutrina da salvação. Nós falamos que a doutrina quadrangular é uma igreja completa, uma doutrina completa. Por quê? Porque nós não pregamos somente salvação. O nosso foco não é só salvar pessoas, salvar, não. Nós cremos que Jesus salva, mas nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós cremos que sem o Espírito Santo, nós não podemos realizar a obra que Jesus mandou nós realizarmos. Até porque ele disse, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Receba o Espírito Santo, porque a única maneira de cumprir a missão, de ir pregar o Evangelho a todas as pessoas, nos 4 cantos da terra, é através do Espírito Santo de Deus. Mas nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que Jesus, ele sara o nosso corpo. E nós temos visto muitos milagres acontecendo. Mas nós também acreditamos que Jesus vai voltar. Então, algumas igrejas que pregam somente, enfatiza muito a volta de Jesus. Fala muito sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Apocalipse, a grande tribulação, a igreja reinando com mil anos com Jesus. A besta, a antiga serpente, o dragão, a mulher sentada sobre o sol. Tem outras igrejas que pregam muito sobre salvação. Tem outras que falam muito do fogo, poder, poder, poder. E outras falam muito sobre cura. Mas nós falamos todas as coisas, porque assim nós aprendemos. Nós aprendemos que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tem que ter um equilíbrio. Nós temos que falar todos os pilares do Evangelho. Por isso que Jesus, ele veio no rosto de homem, como Salvador do homem, no rosto de boi, como aquele que levou as nossas dores, nossas enfermidades, no rosto de leão, como aquele que batiza poder, Espírito Santo, e no rosto de águia, aquela que vem sobre as nuvens dos céus, porque é a única ave de rapina que voa acima das tempestades, acima das nuvens, e assim é Jesus que vai vir buscar a sua igreja. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre salvação. A cor é vermelha. Pode colocar o primeiro slide aí, Tiago. Está aqui. A primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, IEQ, é a abreviação de Igreja do Evangelho Quadrangular. Nos lembra que a salvação é o maior presente do amor de Deus. Diga comigo assim: a salvação é o amor, é o maior presente, diga, do amor de Deus. Jesus continua salvando e transformando vida. Quem pode dizer amém aí? Ele mudou sua vida? Amém. E aí, olha só. Próximo slide. O que representa a doutrina Jesus salva? Ela é simbolizada pela cruz vermelha, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz para perdoar pecados e reconciliar o homem com Deus. Isso está em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Que se havia perdido. Veja, irmãos, no livro de João capítulo 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O amor de Deus é tão grande, que Deus deu o que Ele tinha de melhor. E o que Ele tinha de melhor? O seu único filho. Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter nossa vida restaurada diante do Senhor, os nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus. E é interessante que Jesus diz assim, que Ele não veio para os bons, Ele veio para os maus. Ele não veio para os são, Ele veio para os doentes. O são não precisa de médico. Sabe para quem Jesus veio? Pergunte para mim, para quem, pastor? Para todos nós que estamos aqui. Um monte de gente doida, maluca, doente, cheia de problema. E quem não tem? Cheio de pecado. E quem não tem? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a dádiva gratuita de Deus para conosco, é a salvação através de Cristo Jesus. E você não paga nada por isso. E você não precisa fazer nada por isso. Porque se você fizer, por mais que você faça, jamais você vai pagar o preço pelos seus pecados. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de você. Diga assim, a salvação não vem de mim, das minhas obras. Escute, você pode ser bom, você pode ter um coração bom, você pode ajudar as pessoas, mas nada disso te ajuda a ser salvo. Na verdade, essas coisas, elas fazem parte da vida de uma pessoa que encontrou Jesus. E se ela não encontrou e já faz, quando ela encontrar Jesus, isso multiplica. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, eu fui salvo porque, olha quanta coisa eu faço. Eu ajudo um, ajudo o outro. Não. É pela fé. Pela fé na graça. É quando eu entendo que sem Jesus eu não posso fazer nada. É quando eu entendo que Jesus, Ele é maravilhoso. Oh, glória. E eu quero mostrar alguns exemplos da Bíblia para você. Eu sei que você conhece, mas é importante a gente falar, por exemplo, do cego. O cego de Jericó. Dá para colocar para nós aí, cego de Jericó? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, Bar quer dizer filho, Timeu, então filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, em outra versão diz, à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Próximo. E muitos o repreendiam. Fica quieto aí, cara. Fica incomodando aí, Jesus. Para de encher o saco de Jesus. Você é um cego, rapaz. Pedinte, mendigo. Se põe no teu lugar. Irmão, é assim que as pessoas fazem com a gente. Mas Deus não faz assim com a gente. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus pouco importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é letrado ou iletrado. Deus está pouco se lixando, irmão, entenda isso. Deus não está preocupado com a beleza, com a altura, com a força. Quando o profeta chega na casa de Jessé, para ungir um dos filhos dele a rei, ele olha o primeiro que vem vindo, Samar, forte,
pinta de rei, altura de rei, bonito. E ele disse no coração dele, certamente esse é o que eu vim ungir. Aí Deus falou, ô Samuel, a aparência, o status. Eu, Senhor, sondo o coração. E sabe de uma coisa? Se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito e quebrantado. Sabe aquele coração que sabe que precisa de ajuda, que reconhece os seus pecados? Meu Deus do céu, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo tem pecado, a Bíblia diz, quem diz que não tem é mentiroso. Olha o que a Bíblia diz, quem fala que não tem pecado é mentiroso. Ah, pastor, eu não tenho pecado. Mentira, 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 mentira. E quem mente se torna filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então é muito mais fácil e é muito mais leve você reconhecer que você é um pecador, que precisa da ajuda, da misericórdia, da graça e da bondade de Deus na sua vida. Quem entende isso? Eu tenho falado isso por várias vezes. Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto como um pecador que está de arrependimento. Porque, irmão, se a gente não peca por palavras, a gente peca por pensamento. E se não peca por palavra e nem por pensamento, peca por ações. Se você se vigiar, você vai ver que toda hora você está dando uma escorregada, pensando mal de alguém, falando mal de alguém, cometendo algum delito, algum pecado. Mas tudo bem. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto do Pai, chamado Jesus Cristo justo. Ele é justo. E se você se arrepender e confessar os seus pecados, Ele é fiel para perdoar o seu pecado e purificar toda a sua injustiça. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Essa é a doutrina, a salvação. Por isso que Jesus veio. E o povo dizia, cala a boca, fica quieto. E quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava dizendo o quê? Próximo versículo. E Jesus parando disse que o chamassem. Olha que coisa linda, irmãos. E Jesus parou. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus para por causa de você. Cutuca alguém do teu lado direito, esquerdo, diga, ei, Jesus está parando hoje por causa de você. Jesus para e chama ele. Come on, stand up, I want to change your life. Change your life, eu quero mudar a sua vida. Eu quero cambiar-te. Eu quero cambiar-te sua vida. Eu quero mudar a sua vida. Vem, pode vir. Vem cá, eu estou te esperando. Aí alguém chega para ele e diz, ei. O mestre está te chamando. Na hora, irmão, ele jogou a capa. Ele era ceguinho, tinha capa, jogou a capa. Ele chega para Jesus. Aí Jesus pergunta, o que você quer? O cara é cego, né? O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus disse para ele assim, ok, veja. E sabe qual foi a primeira coisa que ele viu? Irmão, tinha uma árvore bem grande do lado esquerdo. Uma montanha do lado direito. Mas, irmão, a primeira coisa que ele vê é Jesus na frente dele.
Eu acredito que quando Jesus perguntou o que você quer, eu acho que ele disse: eu quero ver você. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te ver. Então Jesus disse: veja. Oh, Jesus! E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque aquele homem queria ver Jesus. Quando Jesus despede ele, sabe o que ele faz? Ele não volta para a beira do caminho, mas a Bíblia diz que ele segue Jesus no caminho. Deus é maravilhoso. Ele pode tirar você da situação que você está. Ele pode tirar você da miséria espiritual. Ele pode tirar de você a cegueira espiritual. Ele pode fazer com que a luz dele brilhe sobre a tua vida. Ele pode fazer você andar num caminho de luz, de lâmpada, de luz para você. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir toda a obra do diabo. O diabo, ele quer manter o homem e a mulher preso, amarrado pelo pecado, mas Jesus se manifestou para acabar com isso, para resolver e para dizer: uma esperança para você. Glória a Deus, glória a Deus. Não importa o teu passado, não importa o teu presente, Jesus está aqui. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Lembra da história do filho pródigo? Oh, meu Deus, ontem nós tivemos uma peça teatral aqui, muito bonito, irmão, muito bonito. O pássaro que foi embora de casa, né? O passarinho foi embora de casa. Eles estavam fazendo uma alusão ao filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O filho que estava em casa, o filho que tinha tudo, o filho que tinha uma casa, o filho que tinha uma cama, o filho que tinha a riqueza daquela fazenda que o pai havia construído. O filho tinha tudo, tinha um irmão. Mas um dia o filho resolveu ir embora de casa. Ele disse assim: pai, me dá minha parte na herança porque eu vou embora. E quando o pai lhe dá a parte, porque o pai podia ter dito para ele o seguinte: eu estou vivo ainda, cara. Como você quer a herança sendo que eu estou vivo? Nem morri ainda. Vou te dar nada não. Casca fora daqui. Está em Lucas capítulo 15, versículo 11 diante. Aí, aquele moço pega a parte dele e vai embora. Para uma terra longínqua, distante, longe da casa do pai, longe da presença do pai. E lá, ele arruma alguns amigos, e ele começa a viver uma vida dissoluta, irresponsável. Pródigo quer dizer esbanjador. Ele começou a esbanjar tudo que ele tinha, gastou, perdeu, ficou sem nada, perdeu sandália, perdeu anel, as roupas se rasgaram, perdeu tudo. Porque, irmão, às vezes a gente acha que a gente consegue resolver os problemas na nossa força, na força do nosso braço, e não é assim que funciona. Às vezes a gente acha que não precisa de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Sem mim, vocês não podem fazer nada.
E aí, veio uma fome naquelas terras onde aquele moço estava. Porque, irmão, sempre é assim que acontece. As lutas, os problemas, as dificuldades. Por que 95% das pessoas que vêm para Jesus, elas vêm porque elas têm algum problema? Porque as pessoas que se achegam a Cristo têm que vir solamente com os problemas. Porque não podemos chegar a Cristo quando estamos bem. Não. Solamente quando temos problemas, dificuldades, hambre, lutas. Aí nós lembramos de Jesus. Aí a gente corre para Jesus. Tem gente que vem para Jesus pela dor, por dolor, atrás de cura, de sanidade, por corpo. Fui acometido de um câncer. Ai, eu vou para Jesus. Bom, tem gente que vem pela dor. Por que vir pela dor se você pode vir pelo amor? Por quê? Tem que perder tudo para vir para Jesus. Bom, mas tudo bem. Não se preocupe se você faz parte dos 95%. Porque o que importa é que pela dor ou por amor, você venha a Jesus. Eu me entreguei a Jesus com 15 para 16 anos de idade. Entreguei meu coração para Ele. E sabe o que meus amigos falavam? Meus amigos diziam: você é louco. Agora virou crente. Louco. Deixou agora de jogar bola. Na verdade, ainda brincava de bola. Mas, irmão, quando Jesus chama a gente e a gente começa a ter fome da presença de Deus, parece que a gente começa a ser atraído à presença do Senhor, a querer mais e mais de Deus, a conhecer mais de Deus, a ter mais intimidade, a ter mais relacionamento com Ele. E algumas coisas saem da nossa vida assim, ó. Tem coisa da minha vida que saiu assim, ó, na hora que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, irmão, a transformação começou. Eu sei de gente que aceitou Jesus, não sentiu mais vontade de fumar, parou, foi liberto. Tem alguém que foi liberto aqui, aceitou Jesus, foi liberto de cigarro? Olha os irmãos que pitavam aí, ó. Você fumava? Sério? 32 anos, hein? Mas Jesus restaurou, né não? Como Deus é bom, irmão. 32 anos chupando cigarro, metendo fumaça pro peito. Fala se Deus não é maravilhoso. 32 anos, sério mesmo? Paulo do céu, hein? Você também? Ih, barbaridade. Quem aqui que bebia, aceitou Jesus e foi liberto da bebida? Deixa eu ver. Vai. Você bebia, minha irmã? Sério? Se você me beija sã, imagina você bêbada. Mordidinha. Você também, irmão? E eu já ouvi alguém falar de você mesmo. Aquele irmão era terrível, pastor. Passou droga, bebida. Velho. Porque
um monte de gente que fazia um monte de coisa errada. E tudo bem, não tem problema nenhum, irmão. Não tem problema nenhum. Porque Jesus veio para você. Olha como ele é maravilhoso. E quando ele olha para nós aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém. Começando daqui para baixo, ninguém é melhor do que ninguém. Aí está o amor de Deus. O amor de Deus. A graça de Deus, a bondade de Deus. Quem era viciado no tigrinho? Mas se tiver, a gente olha para libertar você também, ué. O Jorge ele era viciado no bingo, né, Jorge? Torrava o salário todinho no bingo. O Jorge chegou um dia na igreja bêbado, né, Jorge? Na hora da oferta, ele jogando aqueles moedinhas de centavo, assim, só para fazer pirraça para mim. Ele ia na igreja porque ele era ciumento da Lourdes. E queria saber quem era aquele pastor gatão que chegou ali no Itaim. Hoje você era endemoniado naquela época, Jorge. Você era endemoniado naquela época, hein? Era, hoje que é, mas pode crer que era. Irmão, nós estávamos lá na Camberela, nós queríamos um coral na época. Falei, saiu o coral para você lá. Né, Roger? Vamos levantar esse coral aí, ó. Lembra que o coral que tinha lá? Na Camberela? Você lembra, Hélio? O Hélio, irmão, o Hélio tem cara de novo, mas o Hélio é velho, viu? Isso é botox, pode crer, botox é... É peruca, isso aí não. É cabelo? Esses meninos agora é tudo escovado. Você viu o Manuel estava ali, ó. Não, eu tenho inveja, de verdade, uma inveja santa, claro, né? Tá parecendo aquela menina dos Fantásticos, já viu? Dos Incríveis. Olha. Está vendo o que é a igreja quadrangular? É isso aí, ó. Alegria, irmão. É um evangelho sem peso, né? Sem peso. O Jorge falou assim para Lourdes: vai lá e fala para o seu pastor se ele aceita eu cantar nesse coral aí. Mas fala para ele que eu bebo, que eu fumo, né? Que eu fumo, bebê. Aí a Lourdes chega para mim: ai, pastor. Ai, o Jorge, só Satanás, pastor. Eu falei: que foi, meu? Mas o Jorge veio falar para mim assim: o senhor acredita? Fala com o teu pastor para ver se ele deixa eu cantar esse coral, mas fala para ele que eu fumo. Eu falei: sério, Lourdes, que ele quer cantar? Fala para ele vir para o ensaio sábado. Pastor, pode falar, irmã. Mas pastor, irmão, esse que é o nosso problema. A gente acha que as pessoas vêm para Jesus pronta. Ninguém vem para Jesus pronto. Quando a gente está aceitando Jesus é porque a gente tem problema. E os problemas vão saindo à medida que a gente vai caminhando. Sabia? Tem gente que às vezes é na hora assim, ó, pá, para de fumar, pá. Mas tem gente que aceita Jesus, vai para casa, tal, tá com aquela alegria, mas ainda dá uma pitada. Dá uma pitadinha. E a gente vai orando. E a gente vai motivando aquela pessoa, animando aquela pessoa. Não, mas você vai vencer. Porque a pessoa, ela é sincera, chegou: pastor, eu tô meio... Calma, irmão, então vamos orar aqui. Você está numa fase de libertação. Vamos para o encontro com Deus. Ai, irmão, aí a coisa vai acontecendo. Aí o Jorge, quando eu chego no sábado, o Jorge está lá atrás. Aquele monte de gente lá atrás. Um cheiro de cigarro, irmão. Ele vinha abraçar a gente assim, era um cigarro ambulante ele. E chupando bala Mentex. Para disfarçar o cheiro.
Não era, Jorge? Está aí o Jorge, uma bênção. Já viu o Jorge cantando? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não é, Jorge? É cura. Ei, Jorge! Meu Deus, que história linda que essa igreja tem. Eu acho que o dia que o Senhor me recolher, vocês vão chorar, viu? Não sei se de alegria, né? Mas vão chorar. Vai sentir saudade desse tempo aqui, né? Esse tempo. Mas Deus é maravilhoso. É assim que Deus vai fazendo, irmãos. Amém? Aí, o filho pródigo, quando se viu naquela situação, ele põe a mão na cabeça, porque o único trabalho que ele conseguiu era dar comida para porco. Eram umas bolotas. Eram umas bolotas. Eu sempre gosto de fazer um teatro, não é? Vem aqui, Serginho. E aí, os porquinhos eram alimentados. Os porquinhos eram alimentados. E o filho pródigo tinha vontade de comer o que o porquinho comia. Os porquinhos comiam. Não, o porco sou eu hoje. E ele olhou o porquinho comendo, irmão. Tinha mais porquinho lá, viu? Porquinha. Vem cá. E ele via os porquinhos comendo. Tem porquinho que quer comer também aqui? Você também? Dá perninha. Tá boa, hein? Ele achou que ia ser o porquinho, irmão. Você não achou? Aí, ele queria comer o que o porquinho comia. As bolotas. Aí ele pôs a mão na cabeça e disse: pequei contra meu pai. Pequei contra Deus. Melhor aí. Pequei contra Deus. Pequei contra meu pai. A casa do papai tinha tudo. Tinha comida. Tinha empregados. Tinha uma cama para dormir. Eu sou a voz do seu pensamento, tá? Você só capricha. Nossa, eu sentava naquela mesa. Eu comia. Mas agora aqui não tem nada para comer. Só essas bolotas que o porco come. E eu nem posso comer. Por que estão olhando para mim? Olha para eles. Mas eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer: pai, quem sabe o Senhor me receba para ser um dos seus trabalhadores. Eu vou voltar. Eu vou voltar.
E ele começou a voltar. Pode voltar. Ei, não acabou não. E ele está voltando. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que de longe o pai o avistou. Quando o pai o avistou, o pai olhou para ele de cabeça baixa, triste. O pai olhou e disse: filho! O pai olhou e disse: filho, ainda bem que você não é o Pantufa. Não foi isso não. Ele estava chorando de tanta alegria, irmão. O pai olhou e disse assim: olha, coloque roupas limpas nele, coloque o anel no dedo dele, coloque sandálias no seu pé. Ele havia perdido a sandália, o anel, tudo. E o pai disse: agora todo mundo vai parar de trabalhar. Parou, acabou o serviço. Nós vamos fazer uma festa aqui. Vai ter churrasco. O Kleber vai pagar. O Kleber, o Kleber, eu não sei se você fez isso ou se você fez lá. Irmãos, o pai falou: pega um novilho gordo. Zezão! Ah, tá ali. Vem cá. Um novilho gordo. Novilho gordo. Vem, Zé. Vamos, novilho. Vamos. Quando o novilhão chega, irmão, ele vem vindo, irmão. Vamos matar o novilho gordo e fazer um churrasco. Irmão, naquele dia foi uma festa. Uma festa. Já morreu, já. Agora uma festa. Não, você já tá, pode sentar aí, você já era. Uma festa. Todo mundo fez uma festa naquele lugar, irmãos. Uma festa. Não tem uma música de festa aqui, não? Alegria, essa? Não tem essa música. Oh, mas as irmãs aí estou me esforçando aqui, tenho que fazer tudo, eu tenho que ser o porco, tem que ser tudo aqui, velho. Cadê a música de alegria, gente? Ah, deixa pra lá. Vamos fazer alegria, pessoal, vai! O pai disse: vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi. Então dê um aplauso para Jesus, irmão, porque Ele é assim. Obrigado, Zé. Ele é aquele que pega o perdido e faz ele achado. Ele é aquele que pega o que está morto e dá vida. Você está vendo como Jesus é maravilhoso? É assim que Jesus faz com a gente, que o Pai faz. Ele está sempre de braços abertos, esperando por você. Olha o que Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos
aliviarei, o meu fardo é leve, você vai aprender de mim que eu sou manso. Lembra da mulher do poço? Que Jesus viu a vida dela, mas em momento nenhum Jesus condenou ela. E Jesus, para aquela mulher, Ele apresentou o reino de Deus. Jesus sempre tem o melhor para você. E Jesus nunca vai te condenar, irmão. Mas Ele vai salvar você. Vai transformar a sua vida. Pergunte para alguém: você está preparado para Jesus mudar a tua vida hoje? Porque Jesus salva. Diga aí para alguém perto de você: está preparado para entregar teu coração a Ele hoje? A Bíblia diz: entrega hoje o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Glória a Deus! Posso ouvir uma glória a Deus aí? Ô irmão, é gostoso quando você vê aquele irmão, que nem eu ouvi agora há pouco, que dá um aleluia, que vem lá do âmago. Aleluia! Deixa eu ver o aleluia dos irmãos. É assim mesmo, irmão. Quando a gente tá assim, tá novinho na fé, você vai ver com medo de quem está perto, né? Quem está perto, Deus, está... Ai, eu vou dar aleluia aqui. Pessoa. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, ó, você não está nem aí com o que vão pensar de você. Se Deus fala com você, aleluia! Porque quando você dá glória para Deus, Deus manda glória para você. É glória que sobe, é aleluia que sobe. Irmão, o diabo não gosta disso. Cadê as irmãs? Aleluia! É por isso que nós vamos chamar de doido. Nós somos doidos por Jesus, porque Jesus mudou nossa vida. Como que eu não vou dar um aleluia? Quando Jesus tirou você da cova, do leito, de uma cadeira de rodas, a Ele toda a glória e toda a honra. A Ele toda a honra e toda a glória. Irmão, lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Mas você vai entrar na casa de um pecador. Eu vim buscar quem está perdido. E naquele dia Jesus mudou a vida de Zaqueu. E Ele quer mudar a sua vida também, irmão. Jesus quer mudar a tua vida. Repete comigo, diga assim: Jesus quer mudar a minha vida. Jesus quer mudar a minha vida. Olha, mesmo você sendo um pobre pecador, Deus ama você. Deus ama você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer manifestar Ele, o amor dEle na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus. E eu quero encerrar fazendo aqui um convite a você. Eu quero chamar você que quer hoje entregar a tua vida para Jesus. Você que está aí, um dia que Deus me tocar, eu vou, entrego minha vida. Ei, Ele está te tocando agora. Sabe como Deus nos toca? Pela palavra. É a palavra pregada, é o louvor cantado, é o Espírito Santo se movendo em nosso meio. Deus está chamando você para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para fazer você um campeão, um vencedor. Olha lá, ó. Se você quer entregar a tua vida, se você quer entregar a tua vida hoje, Jesus disse: vinde a mim, porque todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você quiser entregar hoje a tua vida para Ele, enquanto nós cantamos uma canção, eu vou orar por você que vai entregar a tua vida hoje, como essa irmã que está aqui já, ó.
Ela já está aqui. Pergunta aí para alguém: você quer entregar a tua vida hoje? Se ela disser que quer, traga ela aqui. Vamos cantar então? Glória a Deus!